nome de Jesus, que a tua graça e teu amor esteja aqui, Pai. O tema completo da ministração, da nossa ministração de final de ano, que nós vamos transmitir também para todo o povo da Maná, da comunidade Maná, é ano de estar preparado para guerras espirituais. Amém. Então, o Senhor tem grandes coisas para nós. Obviamente, a palavra não vai ser ministrada inteira, na sua íntegra, toda a ministração. Depois nós vamos fazer mais ministrações durante o ano. E nós vamos postando para você aí viver o poder de Deus. Para nós vivermos o poder de Deus. E para nós sermos cheios e preparados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra de Deus, para nós começarmos, abre a tua Bíblia, se você puder aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Para ganhar tempo eu vou lendo aqui já também, para nós ganharmos um pouco de tempo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 25, diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? E o primeiro tópico dessa ministração está no preparo. O preparo, o treinamento, ser preparado, treinado por Deus. O treinamento ele faz com que a pessoa que se preparou adquira habilidades específicas. Seja bem preparado. Adquira algumas habilidades que nós não temos no dia a dia. É como aquele que vai treinar para a corrida, que nem a própria palavra diz aqui. Quando nós precisamos de participar de um evento, de um jogo de futebol, de um jogo de vôlei, de uma corrida, nós temos que treinar. Antes o nosso corpo, preparar o nosso corpo para ele aguentar aquela competição. E nós estamos competindo com Satanás. De certa forma, existe uma competição no mundo espiritual. E nós precisamos de vencer essa competição. Mas nós precisamos de nos preparar. Então, toda competição só é possível vencer se preparar. Ainda que seja uma prova que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma prova, o que eu vou fazer? Me preparar. Eu vou estudar, eu vou me preparar, adquirir conhecimento. E como que nós nos preparamos? Nós nos preparamos buscando a palavra do Senhor. Deus, através do conhecimento em Deus, de conhecer a Deus. Nós nos preparamos quando nós focamos a nossa vida em Deus. E como nós vamos focar a nossa vida em Deus? Nós temos que conhecer mais a Deus. Como conhecer a Deus? Através da leitura da Bíblia. Simples assim. Eu tenho que conhecer a Deus para me focar em Deus. Então eu vou ler a palavra de Deus. Deus, através da leitura das Escrituras. Eu vou focar em Deus através da leitura das Escrituras, através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra. Então eu foco em Deus, eu busco a Deus em todos os momentos, através do orar sempre. E somente para Deus, orar a Deus e para Deus e somente para Deus. Então, através da oração, eu vou estar buscando a Deus, eu vou estar me preparando o meu espírito, fazendo com que a minha carne se cale, com que a minha carne caia. E aí eu consiga vencer o mal, consiga vencer Satanás, consiga vencer o inimigo. Por isso, nós temos que buscar, o nosso foco tem que estar em Deus, através da leitura, através da oração, através da adoração ao Senhor, cantar ao Senhor, dançar na presença do Senhor, se alegrar com aquilo que Deus faz, mostrar para Deus que nós estamos alegres e contentes com aquilo que Ele fez para a nossa vida. Não basta chegar e receber e acabou, recebi uma bênção, recebi um milagre. Não, eu tenho que mostrar para Deus. Vou contar tudo para Deus, como diz o louvor. Eu vou contar tudo para Deus. Vou entrar no meu quarto e falar: Senhor, ó, muito obrigado, foi muito bom.
Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho, eu tenho uma entrevista, Senhor, me ajuda. Eu tenho afazeres que eu não sei como, eu tenho que aconselhar pessoas, eu tenho que viver, eu não sei como. Eu tenho que cuidar dos meus familiares, tenho que profetizar a salvação na vida deles. Mas eu tenho que orar, isso vai me aproximar de Deus, vai me fazer conhecer a Deus, eu tenho que adorar, eu vou estar adorando. Quando eu adoro, eu estou me alegrando na presença do Senhor, e Deus vai ver isto. Eu tenho que entregar ao Senhor os meus dízimos, as minhas primícias, cumprir com os meus votos, colocar tudo nas mãos de Deus. Porque se eu só pensar naquilo que é a minha vida, naquilo que é o meu hoje, o meu presente, o meu tangível, eu vou perder aquilo que são as armas espirituais. E as armas espirituais eu só consigo através de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo trabalhando na minha vida. Eu preciso do perdão de Jesus Cristo, do amor que Jesus Cristo tem por nós. Nós precisamos do perdão de Jesus na nossa vida. Nós precisamos do sacrifício de Jesus na nossa vida. Nós precisamos da graça, da glória de Jesus todos os dias nos marcando, nos limpando. Nós precisamos da marca de Jesus. Só assim estaremos nos preparando para aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, afirmando e confirmando que somos dependentes de Deus. Quando eu entrego meus dízimos, minhas ofertas, minhas primícias, minhas adorações, minhas orações, quando eu procuro ler a Bíblia e conhecer mais ao meu Deus, eu estou declarando e confirmando e afirmando que eu sou dependente de Deus. E aí, seremos transformados em soldados de Deus, forjados na fé, não no aço, que nem o homem. O ser humano forja o aço, faz o aço, as armas, para vencer as guerras. E nós vamos ser forjados na fé, para vencer no mundo espiritual. Porque tudo que se manifesta no mundo espiritual, se manifesta no mundo natural. Mas aqui se manifesta depois do mundo espiritual. E se nós vencermos no mundo espiritual, venceremos no mundo natural. Se nós estivermos preparados no mundo espiritual, formos soldados na fé no mundo espiritual, seremos soldados no mundo natural. Um soldado só consegue obter êxito em batalhas se estiver bem treinado. Isto é, deve conhecer muito bem seus inimigos, suas armas, sua localização e seu próprio exército. Deve saber comandar e ensinar. Então deverá ver que o preparo não foi à toa. Então ele tem que ter sabedoria para saber o momento certo de cada coisa. Então ele tem que ser sábio, como o rei Davi, sábio como Moisés, sábio como Elias. Tem que ser sábio como os apóstolos. Sábio em reconhecer a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus, reter a palavra de Deus e viver o amor de Deus e distribuir, compartilhar esse amor do Senhor. Deus levou Moisés para longe, lá do Egito, para longe do Egito. Para quê? Para preparar Moisés. E aí Deus apareceu para Moisés e começou a preparar Moisés. Moisés tinha um preparo militar, porque quando ele era filho, estava na condição de filho de Faraó, ele era preparado militarmente. Mas quando ele saiu da presença de Faraó e foi para longe do Egito, Deus preparou ele como servo de Deus. Deus te preparou como servo de Deus. Deus te preparou como servo de Deus. Deus nos preparou como servos de Deus. Para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fosse realizada. Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, não fiquem parecidos com as coisas deste mundo. Não desejar o carro, a casa só apenas. Estar bem vestido, morar bem. Não deseje só as coisas deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para parar de pensar como pessoas que pensam neste mundo.
Pessoas que vivem da fofoca, pessoas que vivem das palavras ruins, pessoas que vivem das palavras negativas, pessoas que vivem de todas as formas humanas, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós vivemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós deixamos de pensar como pessoas humanas. E começamos a pensar como filhos e servos de Deus. E aí, somos transformados. E aí a nossa vida começa a caminhar de uma forma diferente. As pessoas podem até achar que nós estamos estranhos, esquisitos, mas é Deus que está nos modificando. E quando nós nos parecemos mais com Deus, menos nos parecemos com o ser humano. Ainda que a nossa vestimenta externa, a nossa roupagem de ser humano seja uma, o nosso interior é do Espírito Santo de Deus. Está completamente transformado. Não tem mais lugar para o pecado, não tem mais lugar para as coisas deste mundo, não tem mais lugar para a corrupção, não tem mais lugar para falcatruas, não tem mais lugar para os atrativos e os prazeres do diabo. Só tem lugar para o Espírito Santo de Deus, só tem lugar para Jesus. Porque através do sangue de Jesus que nós somos salvos, através do sangue do Cordeiro, nós somos resgatados. Deus também levou o povo para o deserto, a fim de prová-los através da confiança plena em Deus, mesmo que a luta seja inevitável. Porque às vezes a luta é inevitável. Não tem como. Mas Deus levou eles para o deserto, para que eles fossem provados e para que eles entendessem que eles dependeriam apenas de Deus. E chegou o tempo da igreja do Senhor entender que ela depende de Deus. Que os filhos de Deus dependem de Deus. Não dependem de homens, não dependem de pessoas, mas dependem do Senhor nosso Deus. Segunda Crônicas 20:20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé no Senhor, seu Deus. O povo estava saindo para uma batalha. Um outro tempo, muito adiante, muito para frente de Moisés, o povo estava novamente em guerra, o povo estava saindo para uma batalha, mas estava com medo e chegou para os profetas e falou: profetas, o que vai acontecer com a nossa vida? Nós não temos exército suficiente para vencer os inimigos, e são muitos, é Amalequita, é Moabita, são todos que estão vindo contra nós. E o profeta falou: não tenham. Tenham fé no Senhor. Então, a fé nos prepara para a guerra. A fé nos transforma em soldados do Senhor. Amém? Ou no segundo tópico, as guerras e as batalhas. Vem as guerras e as batalhas. Guerras trazem muitas batalhas. Assim como muitas lutas, feridos e ferimentos. Assim como derrotas e mortes. As lutas são necessárias para que as guerras sejam vencidas. Porém, nossa luta não é contra a carne nem sangue. E por isso, somos mais que vencedores simplesmente porque nosso general de guerra é Cristo, é Jesus. Ele já venceu as nossas guerras. Ele já venceu a dor da enfermidade. Não só na cruz, mas em todo o Calvário, em todo o sofrimento que ele teve. Jesus venceu todas as coisas. Em Efésios 6, de 11 a 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós temos que lutar
Vamos ter perdas, vamos ter sofrimento, vai ter enfermidade, vai ter dor, vai ter desemprego, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Faz parte das guerras. Muitas batalhas virão. Esse vai ser um ano de muitas batalhas, de muitas dificuldades, de muitas lutas. Afinal de contas, é uma guerra. E não existe guerra sem dor. Não existe guerra sem perdas. Não existe guerra sem sofrimento. Não existe guerra sem soldados. Nós temos que ser soldados de Deus para estarmos nesta guerra. Para vencermos esta guerra. E as pessoas ficam até preocupadas. Puxa, mas vai ser um ano de guerra? Vai ser um ano de guerra. Vai ser um ano de luta? Vai ser um ano de luta. Vai ser um ano que vai ter enfermidade? Vai ter enfermidade. Vai ser um ano que vai ter dificuldade? Vai ser um ano que vai ter dificuldade. Vai ser um ano que eu vou ter que orar mais. Para me preparar mais. Vai ser um ano que eu vou ter que buscar mais, adorar mais, pregar mais, louvar mais, estar mais na presença do Senhor, focar mais em Deus, ler mais a palavra, para me preparar mais. Porque eu vou ter mais lutas, vou ter mais guerras. E Deus falou que nós vamos ter muitas guerras, o povo de Deus vai ter muita luta. E só com muita oração ele vai vencer. Só com muita adoração ele vai estar na presença do Senhor. Só com muita adoração ele vai conseguir ser mais do que vencedor. Muitas batalhas poderão ser travadas até o final do ano. Com a enfermidade, com o desemprego, o endividamento, com os vícios, com os nossos próprios sonhos e conquistas. Sonhos que nós queremos conquistar e que não conseguimos conquistar. E que vai ser luta, vai ser difícil, coisas que nós estamos buscando e está difícil de alcançar. Mas temos que ter em mente que só aqueles que permanecerem em Deus e forem fiéis poderão ser contados entre os vencedores do Senhor. Poderão ser contados entre os vencedores do Senhor. Então são todos que vão vencer? Não são. Muitos vão parar no caminho. Muitos soldados vão morrer nas batalhas. Muitas perdas teremos nas batalhas. Famílias ficarão sem filhos, sem pais, sem mães. Muita dor. Porque é uma guerra. São batalhas. Batalhas que serão travadas dia após dia. Noite após noite. Lutas difíceis. Eu anotei um trecho aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na ministração inteira, eu vou colocar na internet a ministração inteira, depois você lê a ministração inteira, porque ela está mais detalhada. E você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Guerras contra os ídolos desse mundo que chegam até o ser humano na forma de prazeres, sucesso, vaidade e tantas coisas que só enaltecem aquilo que é bom para o nosso ego. Mas nunca deixa prevalecer as conquistas para o nosso Deus. E aquilo que vem do nosso Deus não prevalece. Por quê? Por conta dessas coisas. Em Romanos 7, 21 e 23 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Então, o apóstolo Paulo falando. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Lá no íntimo, lá dentro. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Porque é uma luta da mente contra o espírito, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Então nós temos que nos libertar das coisas do pecado. Muitas batalhas poderão ser travadas até o final do ano com a enfermidade, com o desemprego e o endividamento. E algumas dessas batalhas vão ser tão doloridas, tão sangrentas, doloridas, que as pessoas podem até desanimar e falar: Deus não está comigo. Mas Deus está. Porque depois das batalhas virão as vitórias. E o próximo tópico são as vitórias. Toda batalha é uma porção menor de uma guerra.
a qual tem um vencedor. A Bíblia diz que Jesus é o vencedor invicto e que Deus é o general de nosso exército. Em 1 João 5, 4 e 5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E só assim nós venceremos o mundo. Crendo que Jesus é o Filho de Deus. Entendendo que Jesus é o Filho de Deus. Buscando Jesus a todo custo. Entregando a nossa vida nas mãos de Jesus. Confirmando perante o mundo, perante os homens e perante Deus, que Jesus é que controla a nossa vida. Nós não podemos ficar escondidos porque nós somos soldados. Um soldado não pode ficar escondido atrás da trincheira, senão o exército dele nunca vai ser vitorioso. Porque a palavra diz em 2 Timóteo 4: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Só aqueles que combatem um bom combate, só aqueles que são soldados de Deus e que combatem um bom combate, que lutam com a fé, com a oração, com a adoração, com a palavra, que são fiéis ao Senhor, podem viver a vitória. E aí sim que vem o último tópico. E aí sim, receber os despojos. Porque quando se termina uma guerra, não uma batalha, mas quando se termina a guerra, o inimigo entra no acampamento do inimigo e toma os despojos. O que são os despojos? Tudo aquilo que o inimigo possuía de bom, ele deixa, e aquele que venceu a guerra vem e recebe o prêmio. Então, se ele tiver ouro, se ele tiver bens, tudo aquilo que ele tiver, terras, tudo, o soldado vencedor, o exército vencedor vai entrar e tomar os despojos. E nós vamos tomar os nossos despojos no final da guerra. E por fim, todos aqueles que resistiram até o sangue receberão a coroa da vida, sendo que alguns ainda receberão bênçãos em vida, como a cura, como a transformação financeira e outras bênçãos. Mas o despojo principal está sendo guardado por Deus. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Deus ainda alertou. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e muitos ainda vão sofrer muito. Estão nas prisões do sofrimento, da dor, da luta, da guerra, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eu não sei quantos dias isso significa, quantos meses significa para nós, mas a palavra diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E é esse o despojo do servo, do cristão, do homem, da mulher de Deus. Receber a coroa da vida. Depois que nós vencemos a guerra, que vencemos o pecado, que derrotarmos todos os demônios e que tivermos uma vida que nós olharmos para trás, nós vamos falar: eu venci. Eu posso não ter bens, posso não ter posses, posso não ser rico, posso não ser conhecido nas redes sociais, publicamente, mas eu recebi a coroa da vida do Rei dos Reis. Eu recebi o despojo principal de tudo aquilo que as pessoas receberam. Alguns pegaram ouro, alguns pegaram prata, alguns pegaram cavalos, bens materiais, mas eu peguei o melhor do despojo, a coroa da vida que me deu a vida eterna. Então, recebe a coroa da vida na tua vida. Recebe a coroa da vida, porque este é tempo de se preparar espiritualmente, porque a finalidade de tudo isto é receber a coroa da vida, é receber a vida eterna nas mãos do Senhor. Amém? Então agora nós vamos nos ajoelhar e vamos orar, como nós temos feito há anos, e entrar no novo ano orando. Amém? Então vamos orar? Oh Senhor nosso Deus, nós declaramos, Pai, que a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor está na nossa vida. Recebe o nosso ano mais uma vez, mais uma virada de ano, mais, Senhor, um tempo que nós consagramos ao Senhor, enquanto pessoas estão, Pai,
se divertindo nas ruas, enquanto pessoas estão se alegrando das coisas humanas, dos bens humanos, enquanto as pessoas estão vendo fogos, estão com algum tipo de alegria natural. Senhor, nós nos alegramos em estar na Tua presença. Nós nos alegramos, Pai, em estar diante do Teu altar. Pai, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos. E eu declaro, Pai, que este ano eu vou me preparar através da oração, do estudo da palavra e de oração ao meu Deus, Senhor. Este ano eu lutarei com coragem, Senhor, todas as batalhas para ser mais do que vencedor em Ti, Jesus, em Ti, Senhor. Sei que passarei por aflições e momentos difíceis, mas com meu Deus eu saltarei muralhas e as vitórias chegarão uma a uma. O inimigo vai cair por terra e em minha família, em meu trabalho e em todas as áreas da minha vida eu verei a vitória do meu Deus, a Tua vitória, Senhor. E por fim receberemos a principal parte dos despojos. Eu receberei a minha salvação de toda a minha família. Nós receberemos a vida eterna ao lado de Jesus, pois Deus é quem lutou nossas principais batalhas, nos tornando vencedores, homens, mulheres, soldados de Deus, vencedores e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, recebe no Teu altar, recebe, Senhor, no Teu altar, nesses primeiros instantes, Senhor, do ano de 2024 que se inicia, Pai. Recebe a nossa vida, Senhor. Muito obrigado pelo ano que se passou. Muito obrigado por cada instante do ano que se passou. Mas nós declaramos que este ano nós buscaremos mais. Nós seremos mais resilientes. Soldados, Senhor, guerrilheiros da fé. Aqueles que não se prostrarão a Satanás, nem a Baal, nem a seus deuses, nem a seus prazeres, Pai. Mas nós nos prostraremos ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida. Recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que o poder de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, que seja o ano de 2024 poderoso no teu lar, que a graça e o poder de Deus encha a tua família, e que diante dessa palavra que você vai receber aí, que você está recebendo aí, é ano de estar preparado para guerras espirituais e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fica com Deus, eu te amo, Jesus. Palavra viva na tua casa, na tua família.